Assim eu sou feliz, vivo a cantar. O bem e a gerar riqueza e distribuí-la de forma justa, não prejudicando o meio ambiente. Eis um desafio enorme da agenda pública, seja no Brasil ou no exterior. O conceito de progresso no mundo contemporâneo exige um olhar não só econômico, mas humano e ambiental. O fomento ao desenvolvimento sustentável deve ser pauta prioritária na agenda política e na ação dos governantes. Para abordar o tema sustentabilidade e ação política, a Rede Vida recebe em seus estúdios na capital paulista o presidente do PT de São Paulo, o deputado Edinho Silva. Ao vivo, em sinal digital de alta definição, a Tribuna Independente começa agora, com a apresentação do jornalista Monteiro Neto. Boa noite, telespectador da Rede Vida de Televisão. Estamos iniciando agora a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. A Tribuna entrevista hoje o presidente estadual do PT, o deputado estadual Edinho Silva. Ele foi ex-prefeito de Araraquara, cidade progressista do interior de São Paulo, e é um dos deputados mais bem votados do estado de São Paulo. Participa da Tribuna Independente na noite de hoje o meu colega jornalista Antoninho Rossini. Antoninho Rossini é um querido amigo e um jornalista de grande renome no estado de São Paulo. Nós temos também hoje o analista político, o jornalista Humberto Dantas, que colabora conosco aqui no Jornal da Vida, todos os dias com seus comentários. Deputado Edinho Silva, prazer em tê-lo aqui na Rede Vida Televisão. Muito boa noite. O prazer é meu, Neto. É uma alegria imensa, mais uma vez, estar participando do Tribuna Independente. Meus cumprimentos ao público de casa e também ao Dantas e ao Antoninho, que formam comigo essa bancada hoje à noite. Na Tribuna Independente de hoje, nós temos o deputado estadual Edinho Silva, ele que é presidente do PT. Veja, telespectador, um pouco sobre a trajetória do nosso convidado de hoje, o perfil do Edinho Silva. Sociólogo e professor, Edinho Silva graduou-se em Ciências Sociais na Unesp de Araraquara e obteve o título de mestre em Engenharia de Produção na Universidade Federal de São Carlos. Nascido em Pontes Gestal, pequena cidade da região de São José do Rio Preto, mudou-se aos 4 anos de idade para o município de Araraquara. Edinho Silva se filiou ao PT em 1985, foi eleito vereador em 1992 e 96. Nas disputas pela prefeitura de Araraquara, venceu em 2000 e 2004. Em 2007, foi eleito presidente do PT do estado de São Paulo, tendo sido reeleito em 2009. Casado, pai de 3 filhos, Edinho Silva foi eleito deputado estadual no ano passado. Você já conhece um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje da Tribuna Independente, que tem o tema sustentabilidade e ação política. Gostaria de começar o programa com a participação do Humberto Dantas. Bom, boa noite a todos os amigos da Rede Vida, é sempre uma satisfação participar. Boa noite aos amigos componentes da mesa, sobretudo ao deputado Edinho. Deputado, a questão da sustentabilidade política, eu acho que nos coloca diante de uma questão bastante importante no que diz respeito ao que se percebe acerca dos partidos políticos no Brasil. Como é que a gente pode pensar em sustentabilidade política se temos partidos, muitos deles, obviamente, não todos, mas ideologicamente fracos, que aderem de maneira tão consistente à questão do governismo, ou seja, se tem governo eu quero mais é me aproveitar dele. Comecei meio forte, hein? Não, eu penso que você toca na grande agenda para o Brasil no momento. Eu não tenho nenhuma dúvida, Dantas, que nós temos que provocar uma profunda reforma no Estado brasileiro. O Estado que está aí, o Estado pós-Constituinte de 88, ele é um Estado que não responde mais às demandas do século XXI. Principalmente as demandas de um país que quer ser, pelo menos nas próximas 2 décadas, quer estar entre as 5 maiores potências do mundo. E entre as grandes reformas, a reforma tributária, a reforma do judiciário, eu não tenho nenhuma dúvida que a mais importante delas é a reforma política. É uma reforma onde você passe fidelidade partidária,
onde você discuta as coligações, inclusive a proposta do fim das coligações proporcionais, né, onde você tem o financiamento público de campanha, onde você tenha voto em lista. Todas essas são medidas que você fortalece os partidos enquanto interlocutores de programas, de projetos para a sociedade, onde as pessoas, quando votarem nas eleições, elas estejam votando em um programa, em uma proposta de organização social. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, se nós não provocarmos as reformas necessárias, nós estaremos diante desse quadro. Muitas vezes alianças com a finalidade puramente eleitoral, muitas vezes o voto no indivíduo sendo preponderante diante do voto em propostas. O indivíduo ele é bem mais fácil de falir, de sucumbir, do que uma instituição. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a reforma política é prioridade. Nós devemos debater a reforma política com a sociedade, até para que a sociedade entenda a importância da reforma política. Essa questão é fundamental. Edinho, quando você fala de reforma política, você citou vários ícones que são temas de debate hoje de toda a sociedade, como a questão das coligações. Nós tivemos agora uma decisão do Supremo Tribunal com relação a quem pertence o mandato, né? Você falou sobre a questão do voto em lista, que parece que é um clubezinho, um clube fechado, onde se tiraria o direito do eleitor de escolher nominalmente o seu candidato, né? Teria que votar em lista, e o financiamento público de campanha. E você disse que esta talvez a primeira de todas as reformas que o Brasil deve enfrentar. Como é que você vê esses temas que você aborda, o que você elencou? Qual é a sua opinião sobre essas três questões? A questão das coligações proporcionais, sobre a questão do voto em lista e também sobre o financiamento público de campanha. Olha, primeiro, o financiamento público de campanha, Neto, eu não tenho nenhuma dúvida, se nós não enfrentarmos essa questão, nós sempre estaremos discutindo na sociedade os efeitos e não as causas. De tempo em tempo, você vê no Brasil um escândalo tomando conta de toda a imprensa. Aí a sociedade se escandaliza, a imprensa divulga, muitas vezes julga, inclusive antes do judiciário. Aí esse fato cai no esquecimento, nada é feito. Daqui a pouco aparece um outro fato. O financiamento público de campanha, você, primeiramente, dar um recado claro de que quem vai arcar com as despesas de campanha é o Estado. Por quê? Para que não haja a iniciativa privada financiando campanhas, portanto, financiando candidaturas. Porque quando a iniciativa privada financia candidaturas, isso abre espaço para que os interesses que estejam presentes dentro do Estado não sejam os interesses públicos, e sim os interesses privados. Se uma empresa financia uma candidatura, é evidente que depois ela quer que esse candidato, quando eleito, que ele seja interlocutor dos seus interesses. E aí, muitas vezes, está o início das relações confusas entre o público e o privado, que leva, muitas vezes, à corrupção. Claro que a corrupção só não se explica daí, mas se explica majoritariamente desse fato. Às vezes a sociedade diz assim, mas o por dinheiro em campanha, inclusive isso significa você economizar. Porque efetivamente, se você tiver aqueles que são eleitos representando efetivamente os interesses da sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é medida de financiamento, né, e de fortalecimento dos interesses públicos. O voto em lista. Você tem formas de você compor a lista, muitas vezes inclusive com a sociedade opinando como que a lista pode ser composta. Mas por que o voto em lista é importante? Quando você aperta o número de um candidato, você está votando nele individualmente. Esse candidato, quando vai para o Congresso, muitas vezes ele não representa uma proposta para a sociedade. Muitas vezes ele representa a opinião dele, ou a opinião de um grupo empresarial que tem ascendência sobre ele, ou a opinião, muitas vezes, né, de um grupo político que tem ascendência sobre ele.
Quando você vota num partido, como acontece na Europa, né, nas democracias mais consolidadas, você vota num programa. Se você aperta um número X, você sabe que aquele partido vai defender a proposta A, B, C, D e E para a sociedade. Então, você está votando numa proposta, num programa, em algo que efetivamente será defendido, aquele partido vai defender quando ele estiver no poder, ou estiver ocupando espaço no poder. Então, eu penso que isso é consolidação da democracia. Né? E a outra questão que você coloca, as coligações. Hoje, muitas vezes você tem um partido numa cidade que eles se pegam, né? Eles não se entendem. Um é governista, o outro é oposição. Tal. Aí chega na época de eleição, eles se unem por interesses eleitorais. O eleitor vai lá, muitas vezes ele vota, né, achando que ele está votando em uma proposta, só que lá no meio, né, da lista dos nomes entre os candidatos, tem um nome que ele, né, porque você vota se soma todos os votos e entram os mais votados. O voto daquele eleitor, às vezes, coloca um candidato que não tem nada a ver com as propostas que ele defende. Então, as coligações, nem sempre, elas refletem as propostas coerentes para a sociedade. Às vezes, são partidos antagônicos que se unem só com a finalidade para colocar os eleitos. O que a democracia moderna, consolidada, diz? Olha, cada partido sai com a sua proposta, eles chegam no parlamento, podem, ou no executivo, podem consolidar alianças em cima de uma proposta de governo, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o fim das coligações fortalece também o debate das propostas para a sociedade. Edinho, tinha tanta intervenção sua fala, mas eu gostaria de primeiro que o Antônio Rossini me ajudasse. Mas eu acho que eu vou quebrar... Mas intervenções de questionamento. Eu imagino que eu vou quebrar esse padrão. Vamos porque a palavra sustentabilidade me parecia ser o grande foco, a grande âncora do nosso debate de hoje. E como a palavra é tão versátil, se encaminhou para o lado político, de partido. Mas eu prefiro a sustentabilidade do ponto de vista mais prático, funcional, que é a palavra do momento. Nós estamos vivendo na semana do meio ambiente, em todas essas discussões. E eu queria saber do senhor, deputado, uma informação que me causa uma certa preocupação. A Unicamp tem registrado mais de 530 processos de patentes. Desse total, pelo menos 150 se referem a patentes voltadas para a solução de problemas ambientais. Está no papel. Me parece que esse fato de ter tantas propostas e ter tanta boa vontade deveria se transformar em algo prático. Porque o que a gente vê na televisão, vê na embalagem, aquele rótulo selo verde e tudo mais, se não for levado a sério, vira apenas uma ação de marketing. Então, eu gostaria de saber do senhor, como é que lá nas entranhas da sustentabilidade, do ponto de vista da verdade, isso está funcionando, se tem alguma alternativa, se o povo pode acreditar mais de que a sustentabilidade será uma realidade nacional? Olha, Antônio, primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida que a sustentabilidade é um dos grandes debates do século XXI. Claro que a agenda do século XXI, ela passa pela questão do conceito de nação, né, que está se desfazendo. Eu acho que é um desafio do século XXI. A questão do avanço genético, a ética do avanço genético, eu acho que é outro debate do século XXI. A questão da internet e as redes sociais, né, e como que se dá a relação com a sociedade civil é outro debate do século XXI. E eu não tenho nenhuma dúvida que a questão da sustentabilidade é um debate central do século XXI, como é a questão da juventude. Né? E da própria mídia hoje. Então, da comunicação social de uma forma geral. Agora, a sustentabilidade, muitas vezes a gente fica no debate só da questão dos recursos naturais. A sustentabilidade, não, como a própria campanha da Fraternidade desse ano propõe, não é só a questão da natureza. É de que forma que nós podemos produzir e distribuir riqueza com respeito aos recursos naturais e com respeito aos seres humanos. Esse é o grande desafio, inclusive, proposto pela campanha da Fraternidade desse ano. E o que nós estamos vendo no mundo,
esse eu penso que é fundamental, é que nós vivemos hoje um conceito, né, e uma concepção de consumo, né, e de acúmulo, né, da capacidade de consumo, onde efetivamente nós colocamos em xeque, né, uma concepção de sustentabilidade. Ou seja, que sociedade é essa que nós vamos construir no século XXI e para as gerações vindouras, que seja uma sociedade que consiga gerar, distribuir riqueza sem esgotar os recursos naturais e com respeito aos seres humanos. Como enfrentar essa agenda? Nós precisamos primeiro de muita vontade política. E primeiro a sociedade tem que entender o seu papel. E não é uma ação governamental, porque eu penso que o Estado tem que sinalizar para a sociedade que modelo de sociedade que nós queremos, mas é uma ação também que envolve o conjunto da sociedade, né? A questão da produção dos resíduos sólidos, que é um dos grandes debates do século XXI. Até onde o planeta vai suportar nós produzirmos resíduos da forma como nós produzimos, né? A questão do aquecimento global, né? De que forma que a sociedade, não só o governo, mas que a sociedade se conscientize da necessidade da reciclagem, de mudar os seus hábitos de consumo, para que efetivamente a sustentabilidade não seja algo distante, e sim seja algo possível de se alcançar. Por isso é que eu perguntei, deputado, se desses 100 e tantos protocolos e patentes visando a proteção do meio ambiente e a sustentabilidade, daí vai sair alguma coisa de prático. Porque essa teorização todos nós temos. O povo até tem a consciência disso, só que está faltando dar um pontapé inicial. É a minha visão a respeito. Nós temos aí, né, nós vimos que não é um debate simples, porque o que nós vimos em que nenhum país das grandes potências do mundo pegam a sustentabilidade como uma questão primordial, uma questão prioritária. Nós vimos, né, o país que mais produz resíduos no planeta, que são os Estados Unidos, efetivamente enfrentando a agenda de Copenhague, não colaborando para a construção da agenda de Copenhague. Então, não é um debate simples, né? E mesma coisa como que, né, os países pobres, você não pode impor aos países pobres a mesma agenda das grandes potências, né? Se nós colocamos o ser humano como centro da sustentabilidade, é claro que o debate de sustentabilidade na África não é igual ao debate de sustentabilidade da Europa ou dos países ricos. É outra agenda da sustentabilidade que nós temos que construir. Agora, se nós não temos vontade política, efetivamente nós não vamos conseguir avançar. Na Tribuna Independente de hoje, a presença do presidente do PT do Estado de São Paulo, o deputado estadual Edinho Silva. Você, telespectador de todo o Brasil, pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta através do endereço eletrônico tribunasp@redevida.com.br ou então pelas nossas atendentes pelo telefone 0 operadora 17 3355 8432. O tema de hoje na Tribuna Independente é sustentabilidade e ação política. Eu volto agora à pergunta para o cientista e jornalista Humberto Dantas. Edinho, essa questão, eu vou ficar no meio termo, Tony. Eu vou pegar a questão da sustentabilidade, mas vou voltar na questão política. A gente teve uma candidatura importante no que diz respeito à questão ambiental, à questão da sustentabilidade, que insistiu muito nessa questão, inclusive por um partido que dá sustentabilidade ao discurso, que é o Partido Verde, da Marina Silva, da presidência da República, conquistando aí cerca de 20 milhões de votos no primeiro turno, né, um quadro que emergiu em termos políticos do partido ao qual você pertence, enfim, que é o Partido dos Trabalhadores. E temos assistido, principalmente na cidade de São Paulo, algumas especulações a respeito de nomes que podem eventualmente disputar a prefeitura da cidade. E eu ficaria especificamente com um que é o do secretário do Meio Ambiente, Eduardo Jorge, também do Partido Verde, mas que seria lançado eventualmente pelo PSD, com o apoio do prefeito Gilberto Kassab. Em que medida que essas temáticas têm sensibilizado o Partido dos Trabalhadores, seja no estado de São Paulo ou mesmo na capital, e em que medida que certas questões ambientais não encontram alguma resistência, como por exemplo na construção da usina de Belo Monte, na tentativa de discursar-se a respeito de usinas nucleares ou adoção de energia nuclear no Brasil
além daquilo que nós já temos ou do pouco que nós já temos? Quer dizer, como é que o partido tem trabalhado essas questões ambientais, não só no que diz respeito a ações, mas também de pessoas dentro do partido que possam representar essas ideias? Olha, primeiro, o Partido dos Trabalhadores tem se aberto para a questão do debate de sustentabilidade e eu penso que o governo Lula tomou medidas importantes. É claro, quando você está à frente de um governo, você tem que enfrentar os desafios da sociedade como um todo. Por exemplo, foi um governo que reduziu em 75% o desmatamento. Isso não é uma questão menor, não é uma questão qualquer. Claro, quando você entra no debate de Belo Monte, que gerou, enfim, aqueceu o debate na sociedade, mesmo assim o governo, primeiro, para que a gente possa pensar o Brasil do século XXI, e é o debate que eu fazia com o professor Antoninho agora. Claro que o Brasil, para que ele possa crescer e continuar incluindo socialmente, ele tem que dar conta dos seus desafios, seus gargalos de infraestrutura. Belo Monte, nós estamos falando de produção de mais de 11 mil megawatts de capacidade de produção de energia elétrica. Ou seja, nós temos que, esse país, que é um país que, relegado à pobreza, relegado ao terceiro mundo, esse país precisa crescer para que ele possa provocar a inclusão social. Para que ele possa, inclusive economicamente, puxar a América do Sul, puxar um pedaço da América Latina. Então é claro que ele tem que dar conta dos problemas de infraestrutura. Mesmo assim, você vê que o governo Lula ele pediu contrapartidas para diminuir o impacto ambiental, para que a Belo Monte pudesse ser, ela estar dentro de parâmetros de sustentabilidade. E aí, de você investir em moradias para que a população que vivia em cima de palafitas pudesse ter residências dignas. São mais de 12 mil famílias que vão viver no entorno de Belo Monte, que tiveram que ser atendidas. São quase 3 bilhões de reais investidos só em contrapartida ambiental. Então, um governo que teve a preocupação de garantir o desenvolvimento da infraestrutura, porque o Brasil precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa gerar riqueza, precisa incluir socialmente, como o governo Lula incluiu 26 milhões de brasileiros e mais 30 milhões que tiveram ascensão social, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é um governo que se preocupa, tomou medidas. A questão da sustentabilidade hoje faz parte de uma questão estratégica para o PT. Eu volto a dizer aquilo que eu estava dizendo no começo com o Antoninho. E tem dois desafios que eu tenho defendido dentro do PT e tenho visto, enfim, muito espaço para esse debate crescer para o século XXI, que é a questão da sustentabilidade e juventude. A juventude é uma questão de desafio para o mundo. Se nós olharmos a falta de perspectiva para a juventude, claro que nos países pobres, isso tem uma dimensão social muito grande, que é a dimensão da exclusão, da falta de oportunidades. Mas mesmo na Europa, você vê manifestações claras de falta de perspectiva para a juventude. A juventude é um grande desafio do século XXI, como é a questão da sustentabilidade. Eu penso que as duas coisas estão muito ligadas também. Porque, volto a dizer, porque tem o padrão de consumo. Você tem jovens na Europa, nos países ricos da Europa, que com 30 anos já cumpriram o ciclo, Já tem a casa, já trocam de carro todo ano, já consumiram tudo que é capaz de consumir, como se a realização social estivesse no consumo, E não em desafios que estão colocados, inclusive, de relações humanas. Edinho, nós vamos pedir um breve intervalo e daqui a pouquinho retornaremos com a Tribuna Independente ao vivo, direto de São Paulo, aguardando também a sua participação. Até já.